A gente vai falar um pouco sobre o que acontece aqui em Portugal e depois a gente vai também trazer coisas boas, tá? Falando sobre coisas boas também de Portugal, como os vídeos que tem aí pra vocês, mostrando essa cidade maravilhosa e linda que Portugal é, né? Isso ninguém pode negar. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas precisam começar a entender, que isso vai ser muito importante na sua vida aqui em Portugal, para você que quer realmente crescer, para você que realmente quer dar bem aqui em Portugal e entender essas dificuldades. Entre essas dificuldades, hoje eu vou falar com vocês sobre a dificuldade de você falar que é brasileiro aqui em Portugal. A que ponto isso pode te afetar positivamente, negativamente, tá, gente? Essa é a minha opinião. Deixando isso claro, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, né? Cada um tem aí o direito de falar e pensar sobre isso, a forma que achou. Uma coisa que tem acontecido muito é que as pessoas, elas não aceitam quando a gente fala as coisas, né? E a gente que vive aqui, a gente tá todos os dias vendo. Infelizmente, o dia a dia mostra a realidade daquilo que a gente vê aqui. Uma coisa que eu tenho percebido, uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu estou vendo aqui, que quando você fala que é brasileiro, é como se as portas se fechassem para você 10, 20, 30 vezes mais, ok? Por que que isso acontece? Eu vou virar aqui, gente, para mostrar para vocês como que é a noite aqui, essa parte aqui. E o que eu queria falar para vocês sobre esse tema é que as pessoas precisam entender uma coisa. Eu cheguei a essa conclusão, não foi fácil eu ter chegado a essa conclusão, porque depois de muito tempo morando aqui, né, basicamente 5 anos, que eu fui entender como que é a mente dos portugueses e como que funciona. E o que eu quero que vocês entendam é que muito brasileiro volta para o Brasil e ele volta falando exatamente isso, que os portugueses são xenofóbicos, que eles são racistas, isso e aquilo. Mas eu acho que também é um pouco de falta de conhecimento das pessoas que vêm para cá e não conhece, né, o país, não conhece as coisas e não sabe o histórico de tudo e acaba simplesmente acreditando nessas coisas, né? Acaba acreditando que tudo aqui vai ser fácil e aquela coisa toda e não sabe o histórico disso, por que que tá se passar, por que que tá acontecendo isso, tá? Então assim, o que eu penso sobre toda essa situação, primeiro, eu já cansei de falar que as pessoas, elas precisam conhecer mais sobre Portugal, né? Quando você consegue entender a mente dos portugueses, como que funcionam as coisas aqui, como eles são, você consegue entender melhor por que, né, que se passa tanto isso com os brasileiros aqui. E assim, gente, eu cheguei à conclusão que uma pessoa quando fala que é brasileira aqui, as dificuldades são imensas, entendeu? Os portugueses, eles até tentam respeitar a gente na medida do possível, só que isso não depende só de querer respeitar ou de que eles não têm nada contra a gente ou isso e aquilo. E infelizmente isso está na mente dos portugueses, e infelizmente os portugueses, eles têm uma visão muito ruim sobre o brasileiro. E isso começou a acontecer depois de tantas coisas que aconteceram aqui, porque primeiro foi aquela história que aconteceu em Bragança, depois foi aquela história das brasileiras de não sei o quê, e aí isso foi, né, se virando uma situação que foi crescendo, até que chegou num ponto que hoje eles têm uma visão de que brasileiro é tudo assim. Então aí o que que vai acontecer? O que vai acontecer, gente, é que infelizmente os portugueses, eles não conseguem confiar no brasileiro. Eles confiam até certo ponto. Para poder confiar no brasileiro, o brasileiro vai ter que provar realmente que ele é uma pessoa séria, ele vai ter que fazer por onde, ele vai ter que passar pelo aquele teste, sabe, de provar que é uma pessoa séria, de provar que é uma pessoa que não faz nada de errado, e daí por diante. Isso pode levar meses, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim, né, não é todo brasileiro que tá preparado para aguentar isso, não é todo brasileiro que vai querer aguentar isso, né? Realmente é um saco você ter que provar uma coisa para pessoas que você nem conhece e tal, mas é isso, gente, é assim que funciona, tá? Isso que eu tô falando pra vocês é uma realidade. Então, sabe, o conselho que eu dou pra quem quer morar em Portugal, primeiro, evita falar que você é brasileiro. Evita ficar se expondo, falando pra todo mundo que você é brasileiro. Por quê? Porque quanto mais você falar, mais dificuldade você terá para conseguir alguma coisa aqui em Portugal. Porque os portugueses, eles não conseguem confiar mais na gente.
devido a tudo que aconteceu, devido a todos esses problemas que aconteceram, devido a essas situações todas que envolvem o brasileiro aqui em Portugal, né? Devido a essa questão desses brasileiros que fazem vídeo, né, mentindo sobre Portugal, porque é assim, gente, os portugueses assistem, eles vão lá, olham os vídeos, tem uns até que comentam sobre os vídeos, tem outros que até debocham, falam que estão gostando, mas no fundo todos ali estão sabendo a realidade, né? O português que vive aqui em Portugal sabe qual é a realidade do país. Vocês imaginem, os portugueses que conhecem a realidade do país, né, que estão ali na oposição ou que estão ali lutando para que Portugal se torne um país melhor, vê um monte de gente fazendo vídeo, falando que tudo é fácil, falando que tudo é aquilo, que é isso, que é aquilo, enquanto você vê vários portugueses passando necessidade aqui, vários portugueses saindo do país para poder tentar a vida em outro país. Então isso se torna uma coisa chata, né? Porque eles começam a achar que o brasileiro é assim. Então aí o que acontece? Isso se torna uma generalização aonde parece que todo brasileiro é assim. Fora que também, né, os portugueses, eles têm uma visão muito assim errada sobre nós. Eles acham que o Brasil é um país que só tem favela, que só tem coisa ruim, né? Eles não conseguem enxergar o Brasil de outra forma. Para eles, pelo fato de vários brasileiros ficarem nesse desespero de querer morar em Portugal, quando um brasileiro reclama ou quando um brasileiro fala que não está satisfeito, eles começam a falar coisas, volta para o seu país. Se você não está satisfeito, vai embora. Você não tem o direito de reclamar. Por quê? Porque eles fazem uma generalização como se todo brasileiro fosse assim. Mas eles não entendem que tem brasileiros e brasileiros. Tem aquele brasileiro que para ele está satisfeito em ganhar 700 euros, porque de repente ele nunca teve nada. Mas tem aquele brasileiro que tem qualificação, que tinha uma vida boa, que ganhava bem e que não tem por que passar por isso. Então isso não tem a ver de volta para o seu país. Isso tem a ver que cada pessoa tem um tipo de vida, cada pessoa tem um perfil, né? Então isso fala muito sobre o quê? Isso fala muito sobre a generalização, onde as pessoas elas acabam generalizando como se todo brasileiro tivesse essa mesma vibe, ou então como se o Brasil fosse um país de merda, como se o Brasil não tivesse nada, só tivesse favela, só tivesse crimes, só tivesse coisas ruins, né? E não é bem assim. O Brasil ele tem coisas boas e tem coisas ruins, como Portugal também. Então assim, isso prova que as pessoas estão muito mal informadas, tá? Então assim, eu sei que é chato, que é pesado, né, a gente falar isso, só que é muito melhor você ouvir isso de um brasileiro do que você chegar aqui e você ouvir isso de um português, porque eu sei que essas pessoas que fazem vídeo, que estão aí com milhares de visualizações, nunca vão falar isso. Mas uma coisa que eu falo pra vocês: evitem falar aqui em Portugal que você é brasileiro. E quando você tiver com passaporte, fala que você é filho de português, fala que você, minha tia é portuguesa, meu tio, sabe? Sempre falam alguma coisa nesse sentido, para as pessoas não ficarem pegando no seu pé, você entendeu? Porque infelizmente, quando as pessoas veem o seu sotaque, elas vão, a primeira coisa que elas vão falar: ele é brasileiro. Mas se você tem o passaporte, se você tem, né, o cartão cidadão, pronto, ninguém vai poder questionar a sua nacionalidade, porque você, de uma certa forma, é português, né? Então assim, galera, eu tô falando isso, não é por mal. Eu amo o Brasil, eu amo meu país, entendeu? Eu não nunca vou deixar de amar o país que eu nasci. Só que eu acho que para você poder crescer aqui em Portugal, para sua vida poder, sabe, dar certo aqui em Portugal, quanto menos você falar que é brasileiro aqui, mais sorte você vai ter. Porque, infelizmente, isso pesa muito. Um brasileiro tem muito mais dificuldade para tudo aqui, só pelo fato de ser brasileiro. Essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente pode não gostar. Eu sei que muita gente vai falar que não tem nada a ver, que não sei o quê. É a minha opinião. Na minha opinião, o brasileiro não deve ficar falando muito sobre a nacionalidade dele. Tenta aprender o português deles daqui. Evita falar muito o sotaque brasileiro. Fala o menos possível, né? Para você não ter problemas aqui em Portugal nesse sentido, para você conseguir crescer aqui em Portugal, conseguir alcançar os objetivos que você precisa, conseguir ter um emprego bom e conseguir, sabe, sofrer menos, no sentido das pessoas não ficarem pegando tanto no seu pé pelo fato de uma nacionalidade. Infelizmente, hoje, com tudo que está acontecendo aqui em Portugal, quanto menos você falar que é brasileiro, vai ser melhor para sua vida. É o que eu... Mediante todos os escândalos, tudo que aconteceu, né? A gente sabe que a situação está nesse momento abafada, mas assim, primeiro tem essa questão aí
dos youtubers que pararam de falar. A gente vê agora os youtubers fazendo vídeo até falando que a vida tá difícil aqui, sendo que há 2 meses atrás todos estavam falando que era tudo fácil. E as pessoas que querem morar aqui, elas não conseguem perceber isso. Tipo assim, por que você falou há 2 meses atrás que era todo mundo conseguia emprego e casa e agora você tá fazendo um vídeo falando que não consegue? Por que você falou há 3 meses atrás que todo mundo conseguia ir no mercado e agora ninguém consegue? Ou seja, as pessoas elas mudaram o discurso simplesmente para elas poderem continuar com o trabalho delas, para elas não serem cobradas, né, do que elas estão fazendo, e pronto. Agora, é assim, gente, entendeu? É isso que as pessoas que são pilantras, que enganam as outras, fazem, né? Agora, lógico que isso é um problema de quem está assistindo, e isso é um problema de quem quer viver essa situação. Eu nunca menti para ninguém, eu sempre falei das dificuldades aqui de Portugal, e pronto. Outra coisa também que eu vou responder, que algumas pessoas insistem em sempre ficar falando, mas por que está assim? Por que você não volta para o Brasil? Primeiro, eu não tô falando mal de Portugal, eu tô falando a situação. E se essas pessoas elas não aceitam isso, venha e veja com seus próprios olhos e pague para ver, porque isso é um problema seu. O fato de você ter a sua opinião não vai deixar de eu ter a minha. Eu vivo em Portugal e eu vejo todos os dias o que acontece aqui, como eu estou vendo todos os dias o que se passa aqui. Tá? Se eu não tivesse uma condição financeira boa para poder sobreviver aqui em Portugal, com certeza, meu bem, eu já estaria passando fome, como tem muitos aí que estão passando perrengue, que estão morando aqui em Portugal, mas não tem dinheiro nem para comer, não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para nada, vive num quarto aí, ó, comendo arroz, feijão, e nem isso, tá? É isso que acontece com muitos brasileiros hoje aqui. E isso que eu tô falando pra vocês não é uma invenção, não, é uma realidade. Os meus vídeos sempre são pra poder alertar as pessoas que querem morar aqui, pra elas terem consciência de saber que a vida aqui não é fácil e que se elas decidirem fazer isso na vida delas, que elas precisam pensar, primeiro, parar de desvalorizar o Brasil, porque o Brasil é um país muito bom. Eu acho que o Brasil é um país que tem muitas oportunidades. Eu só acho que as pessoas deveriam parar com isso e entender que a vida ela é feita de escolhas. E em Portugal hoje, para morar aqui, você tem que ter dinheiro, entendeu? E também você tem que estar totalmente preparado para poder passar por situações como essa de preconceito nesse sentido. Os portugueses não têm uma boa visão sobre o brasileiro hoje, gente, tá? Não tem. É isso. Até já, até o próximo vídeo. Vamos comentar o assunto.